Amém. Os irmãos ainda lembram qual foi o tema do tempinho que nós gastamos durante o feriado de carnaval? Sobre visão, né? Cantamos? Não. Cantamos hoje sobre visão? É só para falar que o assunto continua o mesmo, não mudamos. E eu queria lembrar um pouquinho do que nós compartilhamos nesse feriado de carnaval, onde a gente falou um pouquinho sobre a visão do reino de Deus e também como não perdermos a atenção, deixar com que a atenção nos tire, nos desvie do alvo, né? Então, recapitulando um pouco do que nós falamos naqueles dias, uma primeira coisa que a gente falou foi sobre a diferença entre a realidade percebida e a realidade em si. E de como nós, como humanos, andamos e agimos e reagimos de acordo com essa realidade que percebemos, edificados para a morada de Deus em espírito. Então, tudo isso que nós estamos falando, compartilhando, é importante entender quem é o fundamento. Porque como o Vande nos chamou a atenção, nós precisamos entender de quem nós estamos falando. E nós estamos falando de um fundamento inabalável, imutável, insubstituível, que é o próprio Jesus. Então, esse Jesus é essa pedra de esquina, esse Jesus é aquilo que determina o rumo de toda a doutrina, não só dele, mas aquilo que também os apóstolos trouxeram para nós. Depois da palavra que eu compartilhei, foi no sábado à noite do primeiro momento, o Vanderlei veio então, continuou, falando um pouco sobre o aspecto da visão, que ela requer atenção. E aí ele falou também dos desafios que nós enfrentamos para não nos distrairmos e perdermos a visão. Nos lembrou que a amizade do mundo é inimizade com Deus, que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Também lembrou que de tudo que devemos guardar o quê? Nossos corações, né? Provérbios 4, 23 e 25. Também nos lembrou do significado de pecado. Pecado é errar o alvo, afastar-se do caminho, perder o rumo. Também falou sobre o cansaço e descanso. E de que precisamos ter uma postura quando buscamos descansar tanto a nossa alma quanto o nosso corpo, o que é totalmente legítimo. O que pode se tornar ilegítimo é o como descansamos e como usamos esse tempo, né? Também nos lembrou que aqueles que buscam um estilo de vida focado nos direitos, no bem-estar, nos prazeres, acabam por se tornar homens com formação pequena e que ficam envolvidos sempre em brincadeiras, ou mulheres muito capacitadas, empoderadas e fortes, o que é uma agenda feminista, homens ainda tímidos e deprimidos, e, consequentemente, casamentos que se tornam difíceis. E aí, então, fica uma pergunta, né? Cadê a família que Deus queria? Então, foi falado da visão do reino e da atenção que precisamos ter para não nos desviarmos da visão. Hoje eu queria, então, prosseguir um pouco, falando agora mais no aspecto de como proceder, qual é o proceder de quem anda na visão. Como age, como vive aqueles que receberam a visão, que enxergaram a visão, que estão mantendo a sua atenção para não perder da visão. Mas qual é o aspecto prático que a gente pode olhar para a nossa vida para poder identificar ou talvez andar e olhar um rumo do nosso dia a dia? Assim, então, podemos perguntar, o que na minha prática de vida demonstra que eu tenho a visão? Tenta imaginar para você, não precisa responder agora. O que, então, diante dessa palavra, de que nós precisamos ter uma visão, de que sem visão nós nos perdemos, nós nos extraviamos, nós perdemos o rumo, eu preciso prestar atenção, eu preciso ter atenção, porque senão eu vou distrair, eu vou me perder, eu vou talvez ser tentado a um estilo de vida que desvie, baseado nos prazeres, nos direitos da vida. Mas e aí, como é que eu posso olhar, identificar na minha vida, na vida dos meus irmãos, ao redor de mim,
que nós andamos segundo a visão que recebemos? Qual é a prática do dia a dia que a gente pode ter? E aí, andar como quem não precisa, uma das primeiras coisas, né, que eu listei aqui, é andar como quem não precisa de nada mais além do que o amor de Jesus. Vou repetir. Uma primeira característica, um primeiro procedimento daquele que anda baseado nessa visão, que não está de acordo com o que eu percebo de realidade, mas aquilo que Jesus, que Deus nos revela através da sua palavra, é andar como quem não precisa de nada mais além do amor de Jesus. Aí eu tenho uma pergunta para você: você foi amado por Jesus? Todos aqui foram amados por Jesus? Alguém tem alguma dúvida que você foi amado por Jesus? Acho que não, né? Estamos reunidos aqui porque entendemos que fomos amados por Jesus. Aí a pergunta é: como é que foi que Ele te amou? Como é que esse Jesus te amou? Primeiro, nós estávamos perdidos. Você estava perdido. Eu estava perdido. Nós havíamos nos desviados, perdidos, nos tornamos inúteis. Isso é que a palavra diz, Romanos 5:12 fala isso, 3:12 também. Nós todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a nossa história, essa foi a nossa realidade, isso foi o que nos aconteceu. Basicamente, nós estragamos tudo. Nosso destino já estava traçado, e o nome dele se chamava morte. Longe da presença de Deus, longe da bondade de Deus, longe do amor de Deus, longe da paz de Deus, longe da alegria verdadeira de Deus e de tudo maravilhoso que o Senhor é. E aí, como nós sabemos o quanto esse Deus nos amou? A gente talvez possa recorrer às crianças que aprendem tão de pequeno João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim que esse Jesus nos amou. A gente todo detonado, todo estragado, desviado, extraviado da glória de Deus, perdidos, condenados à morte, mas esse Deus nos amou. Ele nos resgatou, Ele quebrou a inimizade que havia entre nós e o Pai, Ele nos reconciliou com Ele, nos deu uma família, nos recebeu por adoção através de Jesus Cristo. E Ele, inclusive, nos chama de menina dos seus olhos. Não sei se vocês entendem isso, né? Eu não sei quantos de vocês amam os seus olhos quanto eu amo os meus, não quero perdê-los por nada nesse mundo, mas posso perder por Jesus. Mas por esse mundo não tem nada que vale muito a pena, não, a não ser o Senhor e a sua vontade. E Deus fala que nós somos meninas dos olhos dele. E assim é que Deus nos ama. Tem outro texto também, tremendo, em Isaías 49:15, que fala assim: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Esse é o amor do Senhor. Esse amor que nos resgatou foi lá no lugar onde nós estávamos. Foi lá na nossa independência, foi lá na nossa perdição, foi lá quando nós ignorávamos tão grande salvação. Ele foi lá e nos resgatou. E ainda tenta mostrar para o homem, se você acha que mãe ama tanto assim, deixa eu falar para você do meu amor. Que ainda que ela pudesse esquecer, eu não me esquecerei de você. É assim que o Senhor nos ama. É assim que a gente poderia passar aqui horas e horas falando do grande amor do Senhor. Mas a pergunta é a seguinte: com tanto amor assim, será que ainda precisamos do amor de mais alguém? Será que teria um amor tão grande que poderia se comparar a esse amor de Jesus? Então, por que a gente deveria continuar mendigando amor? Por que, então, a gente deveria viver ou deixar com que os outros
ou deixam de fazer, impacta tanto a nossa vida. Se a gente entendeu que fomos amados, que Jesus nos amou com amor incondicional, incomparável, imensurável, por que a gente ainda olha para isso, olha para situações, e a gente ainda é tão impactado com que talvez a gente espere que seja amado pelos outros? E eu não estou dizendo aqui que a gente não deva se importar com o amor dos outros. Pelo contrário, por causa desse amor que nós já recebemos de Deus, é que o nosso papel na realidade é outro. O proceder de quem anda na visão é de não esperar pelo amor do outro, mas sim amar com esse amor que foi recebido do Senhor. Porque Ele nos amou primeiro, com esse amor tão grande, que a gente pode experimentar dia após dia, mês após mês, situação após situações, sofrimentos após sofrimentos. Nós já recebemos esse amor. Se cada um de vocês, se for olhar, desde o dia que você nasceu, da sua primeira lembrança, a mais remota, até o dia de hoje, você não vai conseguir separar a sua vida do amor de Deus. De tamanha misericórdia, livramentos, graça, bênçãos, milagres, misericórdia derramada. E é isso tudo que nós recebemos. Jesus também disse que nós somos o que? Sal da terra e luz do mundo. Como pode o sal? Será que o sal precisa de ser salgado? Será que a luz tem como ser iluminada por outra luz? Não tem como. Nós fomos feitos sal da terra. Nós fomos feitos luz do mundo. Não há como esperar que sejamos ser salgados. Não faz sentido esperar que sejamos iluminados mais uma vez, porque de Deus já recebendo tamanha luz, misericórdia, graça, verdade, amor e capacitação para derramar isso sobre os outros. De forma que o procedimento de quem anda na visão é amar, salgar, iluminar e não esperar ser amado, não esperar que o outro venha me salgar e não esperar que o outro venha me iluminar. Em João 4:14, Jesus disse que aquele que beber da água que ele lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Pelo contrário, essa água que ele beber fará nele o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, qual é o procedimento de quem está na visão? Será esperar ser amado? Será então mendigar por atenções de pessoas, de outros ou de situações? Esperar que talvez alguém te visite na sua casa? Poxa, ninguém vem na minha casa. Ninguém me busca para ter comunhão. Ninguém me liga. Ninguém me convida para os seus eventos. Ninguém me presenteia. Ninguém me diz o quão eu sou importante para ele. Será que essa é a posição de quem anda de acordo com a visão que recebeu? Com tamanho amor? E a resposta é não. Não, não é essa a posição. Sabe por quê? Porque você é o fruto do amor perfeito e incondicional do Senhor. Eu sou fruto do amor perfeito, incondicional, imensurável do Senhor. Então eu não tenho que esperar, eu não tenho que viver como se ainda houvesse uma brechinha de amor, de espaço, para que alguém viesse preencher o que só Jesus já preencheu, o que só o amor do Senhor preencheu. Então, eu e você fomos eleitos, escolhidos já para amar, para perdoar, para servir, para buscar, para resgatar, para salgar, para iluminar, para aquecer, para alimentar, para edificar, para curar, tudo em nome de Jesus. Nós já recebemos, cada um de nós aqui que estamos em Cristo, cada um de nós que já recebemos a visão do reino de Deus, cada um de nós que fomos batizados e enxergados. Voltou. E recebemos do seu Espírito Santo. Então não é a posição de quem anda na visão, o procedimento de quem já recebeu a visão de Deus no seu dia a dia não é esperar
pelo outro. Não é esperar ser amado, não é esperar ser preferido, não é esperar ser reconhecido, não é esperar ser convidado, não é esperar ser visitado, é o inverso. Nós devemos amar, nós devemos buscar, nós devemos resgatar. Amém? E a gente precisa se lembrar dessa verdade. Porque como Alice falou, a gente pode receber uma palavra de Deus, mas como serão os dias seguintes? A gente pode se esquecer, e a gente esquece, porque a gente é homem. Por isso que a gente precisa uns dos outros, para nos lembrar as mesmas verdades, as mesmas promessas, a mesma palavra de Deus. Mas nós temos um exercício também nosso que nós devemos fazer. Nós devemos ministrar a nós, qual foi o salmo que o Vande leu aqui no início? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quem está falando com a alma? Eu mesmo. Eu dou uma ordem para ela. Eu digo a ela como se comportar. Então nós temos o exercício a fazer, que é dizer algumas verdades para nós mesmos, nos lembrarmos. E essas verdades nós podemos dizer assim, ó, eu não preciso alcançar status. Essa é uma verdade que a gente tem que catequizar nós mesmos. Eu não preciso de reconhecimento. Talvez você não acredite nisso quando você fale, porque a sua realidade percebida diz que para você que você precisa de um reconhecimento. Talvez você fez algo tão bom que você fala assim, yes, eu preciso que alguém veja o que eu fiz. Sabe, como eu queria outras pessoas. Mas aí você precisa olhar para você e falar, se lembrar, não. Essa é a realidade que eu estou percebendo, ela não é verdadeira. Sabe qual é verdadeira? É aquela que Deus diz que é. É que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso que me prefiram. Porque o amor que Deus me deu é tão grande, suficiente, que eu posso preferir meus irmãos. Isso vai me dar condição de servir, de amar, de abrir minha casa, de abrir meu bolso, de abrir meu tempo, de abrir minha agenda, porque eu prefiro os outros. Eu não preciso ser preferido. Eu não tenho necessidade de um grande amor, porque eu já tenho um grande amor. O grande amor da nossa vida se chama Jesus Cristo. Não é o seu cônjuge, não é sua mãe, não é seu pai, não são seus irmãos, chama-se Jesus, o Senhor. Esse é o nosso grande amor. Então você pode se dizer para você mesmo essa verdade, eu não preciso de um grande amor. Principalmente os solteiros, né? Pode dizer, solteiro, solteira, eu não preciso de um grande amor. É um engano isso, você achar. Lembra que o Vande falou no casamento? Não tem minha outra metade, é o inteiro, cada um é o inteiro. E Jesus multiplica isso e vira muito mais, né? Quando a família cresce. Então, são verdades. E uma outra que você pode dizer também é, eu não preciso ser líder, eu não preciso ser uma líder. Você não precisa. A empresa que eu trabalho, ela fala assim, todo mundo aqui é um líder. Sabe o que isso causa? Um ânimo em todo mundo, né? Porque o homem quer ser, o homem quer ser reconhecido, o homem quer parecer, o homem quer ter a frente, né? Uma funcionária falou, né? Que posição é essa? É essa? Mas é de líder? Porque se tiver o nome, né, do líder, eu tô afim, né? É isso que o homem procura, o título, sabe? Mas você pode dizer uma verdade para você. Eu não preciso ser líder. Eu não preciso ser uma líder. Então, são verdades e fazem parte da vida prática de quem tem a visão em Deus, de quem está andando com Jesus ao seu lado, de quem está andando com aquele que é tudo em todos. E nós só somos seus servos. Vocês se lembram da passagem quando Jesus estava com seus discípulos e Judas chega junto com os soldados e todo mundo para prender Jesus? E aí como é que Judas teve que identificar Jesus? Vocês lembram? Beijo, né, na sua face. E aí eu me perguntava, eu falei, por que a palavra fala que Jesus era tão famoso, sua fama em toda a Judéia, em todos os lugares, como é que alguém tão famoso precisa ser reconhecido através de um beijo na face? Vocês já se perguntaram isso? Por que Jesus, um homem tremendo, famoso, conhecido, milagroso, né? Operava milagres em toda parte, de repente, teve que vir alguém identificar com um beijo do seu lado. Sabe por quê? Porque ele era comum aos seus discípulos. Ele não andava com roupa melhor, ele não andava com a coroa na cabeça, ele não andava com aqueles guizos balançando, fazendo barulho para dizer, eu sou o líder desses aqui.
eu conduzo esse novo movimento agora. Não. Jesus não tinha problema de identidade. Jesus sabia quem ele era. Senhor e Rei. Aquele do qual todas as coisas foram criadas nele e nele subsistem. Mas nós, miseráveis, muitas vezes queremos ser mais até do que Jesus. Vestimos a calça mais diferente, uma camisa mais diferente, uma roupa, porque afinal de contas eu tenho que ser notado. Se eu vestir a mesma calça que parece com todo mundo, que diferença eu vou fazer? Se as cores que eu uso são as mesmas, que diferença vão me notar no meio da multidão? Aí vão surgindo coisas no coração. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou falando de coisas do homem, minhas e suas. Mas se nós olharmos para aquele que era tão comum, tão igual aos seus, e esse é Jesus, o nosso mestre. E é por isso que a gente pode olhar para essas verdades, não a nossa percebida e interpretada, mas a real de fato, e falar assim, olha, eu não preciso ter status, eu não preciso ser reconhecido, eu não preciso que me prefiram, eu não tenho necessidades de um grande amor, e eu também não preciso ser um líder ou uma líder. Mas daí, o contrário de andar sozinho, porque eu estou falando da gente não depender do amor do outro, nem de um homem, nem de uma mulher, nem das outras pessoas, mas simplesmente entender que o amor de Deus é suficiente. Mas eu não estou aqui dizendo para a gente andar sozinho, para a gente andar independente, para entender que é só nós e Deus que relacionamos. Não. E aí vem a segunda característica, a segunda prática que tem, a segunda algo que nós colocamos enquanto temos a visão, é que nós não andamos sozinhos, nós fazemos parte de um corpo, nós andamos como igreja. E essa é uma prática daquele que também entendeu a visão. É se importar com os outros ao meu redor. Não para que eu deseje que eles me incluam, não para que eu deseje que eles me prefiram, não para que eu deseje que eles me amem, mas para que eu possa expressar e manifestar o amor de Deus. O interesse de Deus, a vontade de Deus, é estar sempre atento às necessidades dos meus irmãos, das pessoas ao redor, e até as materiais, mas também as necessidades dessas pessoas, para que a gente possa dar o reino, manifestar o governo de Deus, e para que elas sejam, aquelas que não conhecem o Senhor, sejam saciadas desse grande amor do Senhor. E também percebi muitos que às vezes eles precisam do nosso colo, precisam de um ombro amigo, precisam de conselhos de Deus e de amizade verdadeira. Então não é só sobre a minha vida com Deus, não é só sobre simplesmente que eu fui totalmente amado por Deus, mas agora Ele me comissionou e me deu tarefas. Ele me deu uma vida superabundante. Lembra, voltando em João 4, o que Ele falou? A água que eu der vai saciar. Então é a primeira parte. Recebemos o amor de Deus e somos completamente saciados. Mas Jesus não parou aí, Ele falou o quê? Essa água vai se tornar uma fonte de água viva a jorrar para a vida. Essa é a outra parte. É que nós recebemos para poder dar. Nós somos saciados para poder multiplicar a vida de Deus. E aí por isso é que eu não posso andar sozinho. Eu preciso perceber as necessidades, eu preciso entender que meus irmãos e aqueles ao redor precisam de companhia, precisam de alguma exortação e ânimo no Senhor. Eles precisam de oração, eles precisam de intercessão. Eles precisam que eu fale bem deles diante de Deus, que eu me coloque diante de Deus também por eles. Quando a gente anda na visão, a gente deseja estar junto com os irmãos. E aí, não importa as dificuldades para estar junto, não importa as distâncias, não importa os horários, não importa os esforços que a gente tem que fazer para fazer isso acontecer. Porque nós andamos na visão. Nós entendemos que nós fomos muito amados por Jesus. E nós entendemos que aquilo que Ele nos saciou fez de nós uma fonte a jorrar. Então, como posso eu não buscar relacionar com os meus irmãos? Como posso eu ainda procurar medir? Teve a reunião presbitéria, a gente estava rindo um pouco, definindo a questão do local de reunião.
e a opção era ontem ter feito no Jambu, né, lá em Águas Claras, e lá é mais longe do que aqui, né? E a gente de fato considera isso, né? Sabe do tempo da locomoção que os irmãos fazem, a movimentação toda, a despesa com combustível, tudo isso nós levamos em consideração. Mas no final, a gente fala assim, pouco importa, o que a gente quer é estar junto. A gente vai andar a distância que for, a gente vai estar o horário que for, você vai começar às 5, nós vamos estar lá. Você vai conversar às 6 também. E é assim quem anda na visão. É assim quem entendeu para que foi chamado. É assim quem entendeu e recebeu o amor do Senhor e agora pode manifestar esse amor do Senhor também. Quem anda na visão sabe que a prioridade está na agenda de Jesus. Não é na nossa agenda. A gente entende que os compromissos da igreja se tornaram prioridades para nós. Que estar junto faz parte da visão. E aí, a gente sabe que quanto mais nos envolvemos com as coisas de Deus, com a igreja, com os irmãos, mais blindado nós ficamos dos ataques de Satanás. E o inverso também acontece. Quanto menos nos envolvemos, quanto menos nos estamos juntos, quanto mais nos afastamos da agenda de Jesus, mais vulneráveis nos tornamos aos ataques de Satanás. E aí eu vou para a terceira prática que tem de quem anda na visão, é de que ele investe tempo naquilo que é eterno. Ele investe naquilo que não é o que os olhos veem, mas sim naquilo que Deus falou. Em Colossenses 3, fala para que nós busquemos as coisas que são de cima. Continua, vocês pensem, não só busquem as coisas que estão de cima, mas também pensem nas coisas que são de cima, para que a gente possa ocupar nossa mente com aquilo que é eterno. E lembrando do que o Vanderlei falou, ele falou sobre espetáculos, ele falou sobre entretenimento, e não tem problema nisso. Mas o problema é uma vida baseada nisso. É aquela vida que não pode viver sem isso. É que começa a investir mais nas coisas terrenas do que nas coisas de cima. Nós somos livres, irmãos. Quem pode nos aprisionar de novo? Não vem do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um amor tão tremendo que nos atrai, os valores eternos que nos atraem, a vida de Deus que nos atraem. E aí, o que a gente deve se ocupar a nossa mente? Nós devemos ocupar as nossas mentes com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é honesto, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama, que há virtudes e que há louvor. E o apóstolo Paulo termina, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E é interessante que em Colossenses 3 ainda fala qual é a razão pela qual nós devemos pensar nas coisas que são de cima. O apóstolo Paulo conclui assim, pois morrestes e a vossa vida está guardada com Cristo em Deus. Essa é a razão pela qual nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Porque nós morremos para nós mesmos, nós renunciamos a tudo quanto temos para seguir a Jesus, nós renunciamos à nossa própria vida, e porque a nossa vida agora está guardada nele, a gente abriu mão e depositou nossas vidas nele, e é por isso que nós podemos pensar nas coisas que estão de cima. E por fim também, é que nós passamos a viver como perdoador e abençoador dos nossos irmãos. Esse também é uma característica, essa também é uma prática do dia a dia de quem recebeu e entendeu a visão. Entenda, irmãos, ninguém precisa te pedir perdão para você perdoar. Vamos repetir isso? Ninguém precisa me pedir perdão para que eu possa perdoar. Tinha uma das nossas crianças, chegou para o pai chorando, e o pai falou assim, olha, vai lá, meu filho, perdoa ela. Mas ela não me pediu perdão. Não, mas perdoa ela, mas ela tem que me pedir perdão. Alguns de nós adultos também nos comportamos assim às vezes. Às vezes não falamos, talvez pensamos, talvez reagimos assim, mas não existe nada na Bíblia que diz que o outro tem que pedir perdão para que você possa perdoar. Mas nós temos um mandamento, que assim como Jesus nos perdoou, assim também devemos perdoar
nós. Amém? Porque nós temos uma nova identidade em Cristo. Nós temos uma nova maneira de viver. Não é como o mundo vive, não é como o homem do pecado vivia, mas nós temos uma nova maneira, e a maneira como é perdoar, é amar, é fazer como o Senhor falou. Em Colossenses 3:13, está escrito assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. É mandamento, é instrução, é orientação, mas também é o segredo de uma vida abençoada. Também é o segredo de uma vida próspera. Também é o segredo de uma vida sem amargura. É o segredo de uma vida sem ressentimentos. É o segredo de uma vida boa de se viver. Quem não faz isso, vive sem a graça de Deus, o que é uma desgraça. Então, nós precisamos viver segundo a graça de Deus, livres, libertos, não aprisionados por retenção de perdão, não aprisionados por aquilo que nós deveríamos praticar e não praticamos. Esse é o proceder, então, do homem e da mulher de Deus, que tem a visão do reino de Deus. É não amar, esperando ser amado, é andar como igreja, em rebanho, com prioridade de vida, com prioridade sobre a agenda de Jesus e do seu corpo, é investir naquilo que é eterno, é ter um estilo de vida como um perdoador e abençoador. Existem outras visões, irmãos. Não existe? Existe outro tipo de pensar, outro tipo de vida? Existe, né? Mas a gente está falando aqui a visão do reino de Deus. É qualificado, não é qualquer visão. Nós estamos repartindo daquilo que é eterno, que está na palavra de Deus. E se nós não dermos ouvidos às Escrituras e nem aplicarmos os nossos corações nessas coisas, a doutrina de Cristo e dos apóstolos, nós podemos nos perder no caminho. Nós podemos pecar. E lembrando, pecar é o quê? Errar o alvo, perder o rumo, perder a direção. E é por isso que a gente insiste nessas coisas, para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4:14. Existem outros evangelhos por aí, irmãos, mas nós seguiremos amando, proclamando, acreditando e vivendo o único evangelho que Jesus nos deixou, que é o evangelho do reino de Deus. Nós vamos amar esse evangelho, nós vamos manter e orar para Deus manter a nossa visão clara, para que a gente possa seguir aplicando essas palavras. E que eu e cada um de vocês a gente possa continuar declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como a canção diz, né? Eu quero ser encontrado fiel. Fiel na tua palavra, fiel ao teu chamar, fiel ao teu propósito, fiel em proclamar. Amém?